Sejam bem-vindos ao seminário empresarial promovido pela ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal. A ABRA promove hoje e amanhã um seminário com enfoque para lideranças e gestores do setor de reciclagem animal. Teremos painelistas experientes e renomados que abordarão temas referentes às inovações e tendências de mercado para o segmento. Vamos iniciar 2018 com as ferramentas certas. Agradecemos o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Registramos que o presidente da ABRA, o senhor Clênio Gonçalves, em razão do atraso de voo, não conseguiu chegar, então, a tempo para a abertura do seminário, mas, logo, é claro, estará aqui participando do evento. Neste instante, passamos a palavra para a senhora Kátia Macedo, Gestão e Projetos da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, para a abertura oficial do evento. Não posso, porque ninguém me enxerga, né? Não vai dar, não. Descer. Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês, a presença dos nossos patrocinadores DUPS e Eurotech, em especial ao Ministério da Agricultura, né, ao Ministério de Minas e Energia e à Casa CNA, em nome do Dr. Décio. É com orgulho que realizamos a primeira edição do Seminário Empresarial voltado a lideranças do setor. Este é um evento especial, e ele tem ligação direta com o futuro do nosso setor e passa a ser um fórum de discussão de estratégias para a reciclagem animal. Nessa primeira edição, traremos para o debate questões ligadas à imagem. Há 12 anos, a ABRA desenvolve ações para construir a imagem do setor no Brasil e no exterior. Hoje, temos o reconhecimento internacional, estamos entre os principais players do mundo, mas ainda há muito a ser feito. E esse assunto vamos discutir com especialistas e definir nosso posicionamento estratégico. Na semana passada, nós tivemos um grande avanço, né, junto ao Ministério da Agricultura, com uma articulação onde ficou definido que o setor de reciclagem animal brasileiro está ligado ao DIPOA, e nós permanecemos com a nossa certificação internacional, que é o CIF, que já era uma discussão que já vinha há algum tempo, se nós passaríamos a ser regulados pelo setor de ração, o DEFIP, ou se ficaríamos com o DIPOA. Então, foi definido, o setor permanece no DIPOA e permanece com o CIF. Isso é uma conquista muito grande, e nós devemos isso a uma articulação muito bem feita tecnicamente junto ao Ministério e também política. Hoje também nós vamos levar em consideração a questão do RenovaBio, né, que reconhece o papel estratégico de todos os tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, e é mais um ponto de grande interesse para a indústria de reciclagem animal, porque pode impactar positivamente no nosso setor. Esse é um fórum para que todos trazemos as nossas inquietudes e as necessidades do setor, né, que é diante destas discussões que nós vamos poder ter um direcionamento de percepção do que realmente o empresário precisa, né? E não somente o que foi planejado pela associação e que nós achamos que deve ser feito. O ideal é que chegue as demandas e para a gente construir. Por que esse primeiro seminário é voltado para a imagem do setor? Porque nós estamos tendo alguns problemas de imagem com o Brasil, que aconteceu com o advento da carne fraca, e nós precisamos reforçar com isso a nossa imagem setorial. Então, por isso, esse é o primeiro tema,
né, do primeiro seminário, e pretendemos que, no próximo ano, o novo seminário traga um outro tema e que a gente consiga já ter desenvolvido todas as ações de imagem para o setor. Tá? Agradeço a vinda de todos e passo a palavra para o doutor Décio, que está representando a diretoria da CNA, que está nos recebendo com tão boa vontade. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Em nome do Dr. João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nos sentimos muito satisfeitos de poder continuar esse relacionamento entre a CNA e a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. A casa está e continuará sempre aberta à discussão de todos os temas ligados à agropecuária brasileira. E vocês são um elo extremamente importante, fundamental para a agropecuária brasileira. Eu costumo dizer, e dentro dessa casa a gente já tem discutido, da grande importância desse setor no que diz respeito principalmente à sustentabilidade da pecuária brasileira. Se a gente for somar todos os animais, o subproduto dos animais abatidos que foram utilizados por vocês como matéria-prima, aonde a gente teria colocado esse subproduto? Então, eu não vejo nenhum segmento que tenha maior importância no que diz respeito, principalmente à sustentabilidade da pecuária brasileira, tá, do que o sistema da reciclagem animal. Sejam muito bem-vindos, essa casa se sente muito feliz e satisfeita em recebê-los e que tenham um bom proveito nesses 2 dias de trabalho. Viu? Bom dia a todos. Obrigado, Décio. Vamos dar seguimento. Então, iniciaremos o seminário convidando, então, o painelista Rodrigo Padovani, que já está aqui à frente, médico veterinário, atua como chefe da divisão de trânsito animal internacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É coordenador substituto de trânsito e quarentena de animais do MAPA. O tema da palestra: certificação sanitária de farinhas e gorduras de origem animal, com foco no mercado internacional. Vamos fazer em pé, né? Bom dia a todos, é um prazer. Meu nome é Rodrigo Padovani, como o Marcelo bem colocou, sou médico veterinário, trabalho na coordenação de trânsito e quarentena animal. É um prazer, uma satisfação. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Kátia pelo convite de fazer essa apresentação. A Kátia já conhece essa apresentação, alguns dos senhores também. Nós já tivemos a oportunidade, mas é um tema que sempre vale a gente repetir e demonstrar como que é o nosso procedimento de certificação sanitária nacional e que se reproduz no mercado internacional. Também dou boas-vindas à delegação colombiana. Nós tivemos a oportunidade, né, no mês passado, de nos reunirmos. Fomos muito bem recebidos na Colômbia, pretendo voltar de férias. E sejam bem-vindos aqui no nosso país. Eu tenho certeza que a CNA, a ABRA, o Ministério da Agricultura vão lhe acolher os senhores muito bem e conhecer um pouco de Brasília e também do nosso trabalho que é realizado aqui no Brasil. Bom, como antes de começar propriamente dito a nossa apresentação, que envolve a parte tanto estratégica como operacional de certificação sanitária de produtos, e em especial farinhas e gorduras, eu gosto de sempre a gente fazer lembrar que o comércio internacional de produtos de origem animal
ele segue regras internacionais, né, segue preceitos internacionais, de forma a sempre viabilizar e dar facilidade a que esse trânsito de produtos seja realizado de forma segura e, obviamente, dê a viabilidade econômica tanto ao país exportador como importador, né? A gente sempre fala, né, a importação desses produtos também tem alguma finalidade, gera rendas, né, seja ele por uma distribuição interna no país ou numa utilização e transformando num outro produto de valor agregado, ou mesmo, no caso de farinhas, em especial na produção de alimentos para animais de produção, que vai, obviamente, fomentar a cadeia de produção animal ou a cadeia de PET, né? Então, obviamente, a farinha, esses produtos, né, o comércio internacional precisa, na verdade, para ser viabilizado, de acordo entre os serviços veterinários, tanto do país importador quanto do país exportador. E aí, obviamente, a gente não tem como deixar de mencionar um acordo que todos os senhores conhecem, que é o acordo SPS, né, que foi criado na década de 90 pela OMC, onde se buscou dar transparência a esse comércio, a essa certificação, de forma que os países viabilizassem esse comércio bilateral ou multilateral, só justificando a imposição de barreiras em regras bem claras e sempre com razões sanitárias, seja para preservar questões de saúde pública, de saúde animal ou fitossanidade. Bom, obviamente, para se estabelecer esse acordo SPS, onde se busca ter esses critérios de sanidade, nós temos algumas instituições que dão suporte técnico ao atendimento desse acordo, né? E na parte de saúde animal, na parte de produtos de origem animal, a gente destaca aí, na verdade, duas instituições de renome internacional. A primeira é a Organização Mundial de Saúde Animal. Essa, na questão de farinhas e gordura, pela finalidade do produto, é a principal referência internacional para se estabelecer requisitos sanitários, e também o Códex, e aí voltado mais para a questão de alimentos para consumo humano, né, onde se busca também estabelecer critérios visando a produção desse alimento de forma segura ao consumo humano, né? Enfim, então, destacando novamente, a OIE, no caso de farinhas e gorduras, é a principal instituição, ela que dá essa referência técnica com requisitos de saúde animal. E ela exerce também outra função importante, né, que depois a gente vai falar, que é de receber e difundir informações epidemiológicas de doenças de saúde animal que também comprometam o comércio internacional de produtos de origem animal. Quando falamos em farinhas, e aí bem voltado tentando ser bem prático na rotina dos senhores que trabalham com a produção e o comércio internacional desse produto, né, não podemos deixar na parte, quando pensamos em farinha de bovinos ou farinha de ruminantes, do Código Sanitário de Animais Terrestres. E na parte de pescado, também o Código Sanitário para Animais Aquáticos. São os documentos que contemplam os requisitos para o país fazer as certificações de condição sanitária e também estabelecem procedimentos de mitigação de risco que viabilizem esse trânsito de animais e produtos. Eu gosto de destacar, esse Código Sanitário, ele anualmente é revisado.
Então, todo ano os serviços veterinários têm um cronograma de datas onde eles podem opinar, outras instituições, e à luz do conhecimento científico das publicações nas áreas, esse código ele é anualmente revisto e votado, chancelado durante a sessão mundial de delegados da OIE, que ocorre em todo mês de maio, em Paris. Bom, eu quero chamar a atenção aqui quando a gente... Hoje mesmo, agora, me atrasei um pouco, porque eu estava conversando até com um despachante de aves, né? O que eu quero fazer, o link, né? É uma pessoa, na verdade, que tem conhecimento dessa logística, mas não trabalha na área, na verdade, veterinária. E, muitas vezes, isso acaba não entendendo realmente a função e a importância de um certificado sanitário. O que é um certificado sanitário? Né? Se a gente for pensar em estratégias de defesa agropecuária, nós temos barreiras que são estabelecidas, né? Eu gosto até de fazer um comparativo da defesa agropecuária com o futebol americano. Ele tem uma estratégia, né? Ele tem uma barreira primária, ele tem uma barreira secundária, ele tem também as linhas de trás que fazem a proteção. Todo esse arcabouço, esse conjunto de estratégias dá, na verdade, oferta à sanidade dos nossos rebanhos. E quando estamos pensando no comércio, e no comércio o que está faltando é os dois serviços veterinários acordarem um certificado. Qual é a importância disso? Bom, primeiro, nós estamos aqui trabalhando, na verdade, com essas duas barreiras de defesa agropecuária, né? A primeira barreira é o país que é o importador, o serviço veterinário, ele por meio de critérios técnicos, de uma análise de ferramentas como análise de risco, que estão muito bem já estruturadas e estabelecidas pela literatura especializada e pela OIE, estabelece esses requisitos sanitários que o país exportador deve atender. Isso é um diálogo anterior à autorização desse comércio. Então, por exemplo, Brasil e Colômbia, nós estamos, para a farinha de ruminantes, discutindo quais são os requisitos que são estabelecidos pelo ICA, na parte de saúde animal, aquilo que vai dar a segurança para os rebanhos colombianos, e nós estamos discutindo o que é possível certificar de forma a chegarmos a um acordo e viabilizar esse comércio seguro. Então, esse certificado sanitário, doutor Décio, ele é muito importante. Ele não é o que eu quero chamar a atenção, não é um documento cartorial, né? Ele requer tempo, ele requer diálogo, ele requer discussão, ele requer harmonização entre os serviços veterinários. Uma vez fechado o acordo, o comércio está autorizado. Nós trabalhamos aqui, basicamente, com a barreira secundária. Óbvio, se autoriza essa exportação, se faz essa certificação na origem pelo serviço veterinário do país exportador, e, no momento do ingresso desse produto, vamos falar aqui de farinhas e gorduras, especificamente, se checa, o serviço veterinário checa se esse certificado acordado foi atendido. E vai se fazer a reinspeção de cargas, de modo a comprovar, a verificar, realmente chancelar essa certificação de origem. Então, o comércio internacional é nosso papel na CTQA, na Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal, onde eu atuo, basicamente trabalhar com essas duas barreiras que estão intimamente ligadas com o comércio internacional. E aqui eu faço um lembrete aqui só para lembrar também que nós temos, como eu disse anteriormente, outras estratégias. Temos as barreiras terciárias e quaternárias,
que são as atividades de vigilância, de saúde animal, o estabelecimento de programas, onde a gente atende os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, onde demonstra a ausência de doenças, algumas delas importantes, sim, para o comércio internacional de produtos de origem animal. E temos outros tipos de ações. O doutor Décio conhece bem aqui os programas de prevenção, controle e erradicação, o cadastro de propriedades, o controle em si nacional, e aí nós atuamos também de animais, principalmente um país como o nosso, que tem dimensões continentais, onde a gente trabalha muito com programas que utilizam zonificação, e aí não temos como registrar a febre aftosa e peste suína clássica, são programas que utilizam muito bem essa ferramenta, e as quarentenas, né? Hoje o Brasil, nós somos importadores, também somos exportadores, mas somos importadores, por exemplo, de suínos para reprodução, para melhoria das nossas linhagens. Com o advento da PED, que é a diarreia epidêmica suína, nós precisamos manter essa importação. Então, utilizamos estratégias como quarentena. Aqui no Brasil, concentramos o Brasil tem uma estação quarentenária onde recebe todos esses animais, e a gente faz todo o acompanhamento até autorizar o ingresso desses animais, a internalização para a sua finalidade, que é o melhoramento genético. E a quarta barreira, enfim, aí havendo a enfermidade, vocês passaram por isso, e nós também, em outras oportunidades, a questão da aftosa, enfim, uma vez identificada, nós temos que ter as ações de contenção e saneamento de forma a evitar a difusão dessa enfermidade. Então, realmente, como que eu volto a falar, né? Nós fazemos linhas de proteção de forma a proteger os nossos rebanhos, e o certificado veterinário, como eu quero chamar a atenção. Ele não é um documento cartorial. Ele é, na verdade, a primeira condição, o primeiro instrumento que dá, realmente, oferta essa garantia, e aí eu considero, talvez, um dos mais importantes, porque ele trabalha com a prevenção, né? Aqui, quando nós trabalhamos, já temos o fato consumado, já temos a presença de determinada doença, e estamos trabalhando numa forma de conter e erradicar ou controlar, né? No caso do certificado veterinário, ele é prevenção. Então, é muito importante isso. Bom, como eu falei, vamos para o bloco 2, depois de explicar essa questão dos acordos internacionais, eu volto a chamar, desculpe, eu gosto de vender esse peixe, eu gosto de mostrar a importância do certificado veterinário. Eu não posso perder a oportunidade de estar com os senhores e demonstrar realmente a importância do atendimento a esses acordos internacionais e também dessa certificação. E aqui, quem trabalha aqui no serviço veterinário, ou já teve experiência, sabe muito bem o que eu estou falando. Essa certificação, esse estabelecimento de medidas de mitigação de risco que o serviço veterinário do país exportador ele chancela e emite esse documento de forma a acompanhar esse produto e ofertar segurança, ele se estende desde a produção primária até a industrialização e expedição. Vamos pensando em farinhas e gorduras, né? Se a gente for pegar um certificado, e os senhores conhecem, ele vai falar desde a parte de febre aftosa, BSE, que é um termo importante para a questão das farinhas de ruminantes, até, ou seja, a certificação diária, a condição de trânsito desses animais, até o momento que esse resíduo, essa matéria-prima para vocês, seja industrializada, seja cozida, seja esterilizada,
diminua a atividade de água, tenha a estabilidade microbiológica e seja comercializada. Então, esse certificado se estende. E em cada etapa dessa produção, volto a falar, desde da cadeia primária até a industrialização, tanto o serviço, tanto os produtores, e aí o produtor rural, aí, que na criação dos animais, o operador do matadouro frigorífico, o dono e o gerente da fábrica de farinhas, e se a gente for levar para a pet food também a produção de ração de pet, ele vai atendendo alguns requisitos que, em somatório, vão ofertar a segurança desse produto. E, obviamente, o setor privado, os produtores, atendendo, executando essas medidas, o serviço oficial, veterinário oficial, em cada etapa da cadeia, seja desde a fiscalização de propriedade rural, ao controle de trânsito animal, a atuação da inspeção veterinária no matadouro frigorífico, aprovando aqueles animais no ante e no pós-mortem para a produção de determinados produtos, até a saída desse material e ser processado pela graxaria, há uma atuação, uma verificação que vai viabilizar, que vai dar validade, que vai subsidiar a emissão do certificado veterinário. Então, como eu chamo a atenção aqui, aquilo que já tinha colocado, só uma síntese para ficar com os senhores. Eu acredito que essa apresentação vai ser disponibilizada, mostrando realmente cada etapa da cadeia, o estado sanitário, o sistema de vigilância, o cadastro, o controle de identificação e trânsito e a rastreabilidade desses animais, programa de resíduos, enfim, a implantação dos programas de autocontrole no âmbito industrial e a rotulagem do produto, né? Aquela rotulagem demonstrando de qual é o estabelecimento fabricante e que se vai linkar com toda essa cadeia produtiva. E também, no caso da rotulagem, que é uma informação importante, que é a informação de quê? De como deve-se usar esse produto, né? Ou que não se deve usar no caso de farinha. Por exemplo, farinha de ruminantes ou farinha de origem animal não deve ser utilizada para ruminantes por uma política sanitária estabelecida pelo MAPA há mais de 20 anos, fora informações sobre conservação, sobre o manejo desse produto, ou seja, a bula do produto de origem animal. Como volto a falar, e esse serviço, nossa certificação, em cada etapa dessa cadeia, seja ela na produção primária, nós temos ferramentas que vão chancelar essa certificação. E sempre uma atividade oficial sistematizada e documentada. Nós recebemos, o Brasil exporta para mais de 150 países produtos de origem animal. Nós recebemos missão o ano inteiro. Isso é importante dar transparência aos serviços veterinários de países importadores e também aos senhores, que são clientes do nosso produto. Então, essas auditorias, esse conjunto de ações, tanto executadas pelos privados como pelo serviço oficial, precisa ter isso. Eu estou falando muito rápido para os senhores ou não? Conseguem entender meu português? Ah, ok. E esse conjunto de verificações, elas, como eu voltam desde uma inspeção permanente veterinária no âmbito do matadouro, até verificações, auditorias do sistema de qualidade implementado pelas empresas produtoras. Não vai se ter um veterinário permanente numa graxaria. Não se justifica isso. Em nenhum lugar do mundo acontece isso. Não se deve acontecer. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar o quê? Com a avaliação das garantias ofertadas pelos responsáveis técnicos e pela garantia de qualidade. Enfim, um esquema bem simples.
E o que eu gosto de enfatizar, isso é uma dificuldade que a gente vê em algumas negociações sanitárias, se trabalha, às vezes eu tenho a sensação que a farinha, que por si só, e eu vou explicar por quê, é um produto seguro, e algumas vezes, seja por falta de conhecimento técnico, em alguns países a gente tem dificuldade de estruturar realmente o serviço veterinário. Em outras vezes, até por uma questão de utilizar rações sanitárias indevidamente para se impor barreiras. Mas, enfim, então, nós estamos falando de comércio de farinha e sebo, farinha e gordura. São produtos o quê? São farinha, no caso de carne e ossos, suína, bovina, e aqui se aplica a qualquer espécie, né, Alexandre? Não estou falando bobagem. É um produto, na verdade, clássico da reciclagem animal, onde se faz a coleta desses resíduos, se faz o cozimento dessas partes, e a moagem, trituração e dessecação desse produto, onde vai virar o quê? Um produto intermediário. Farinha além de tudo, ele não é produto final, raramente. Me desculpe se eu estiver errado, me corrija. A gente não tem problema nenhum. Eu aprendo também, estamos aprendendo com vocês o tempo todo. Mas é um produto intermediário. E um produto de alta estabilidade microbiológica. Eu tenho cozimento e dessecação. Cozimento e dessecação. Esse é o princípio da farinha. Água numa graxaria é um problema. É um problema, porque a produção dessa farinha é exatamente voltada a dessecar esse produto. Então, o que a gente tem aí de vantagem? Né? Ele é um produto de alta estabilidade microbiológica. Você vai ter aí salmonela se você tiver uma falha pós-processo, uma contaminação cruzada. Né? Isso pode acontecer em alguns estabelecimentos, aí você tem também mecanismo para trabalhar com isso. Tem aditivos, enfim, algumas substâncias aprovadas, substâncias seguras, que controlam essa parte microbiológica. Lembrando, mesmo assim, havendo eventualmente alguma questão de não conformidade microbiológica, não significa que vai ter um problema sanitário, porque ela é um produto intermediário. Então, por exemplo, num caso de uma ração, depois ela vai ser utilizada para uma ração peletizada. Ali vai ter totalmente outro processo térmico, e aí vai ser ministrado esse produto. Então, o que eu quero falar? Na verdade, a certificação de farinhas, pela característica, pela finalidade, ela tem que ser... Ela dá quando nós analisamos os certificados aqui também, porque nós também importamos farinha, mas dá uma segurança muito grande a questão da finalidade. Né? Nós já conhecemos o processo. Isso aqui não é nós não estamos falando de um produto novo, não. Isso é um produto quase mais de 100 anos, enfim. A gente conhece bem como se deve trabalhar e o que se deve exigir de forma a dar segurança aos nossos rebanhos. Da mesma forma, a gente propõe certificados com linha técnica. Isso está alinhado com o quê? Volto a fazer, eu gosto de fazer o link com o começo da apresentação que eu disse, com as regras da Organização Mundial de Comércio, a OMC, e, obviamente, a OIE, que dá essa sustentação técnica. Então, é um produto... Essa mensagem eu quis deixar onde a gente vai. A gente quer deixar, por exemplo, na Colômbia. O risco de importação, associado à importação, o risco sanitário é extremamente baixo. Então, tem que ser uma certificação realmente simples. Ela tem que ser compatível. Até porque tudo isso que a gente está falando, e aí é da área dos senhores, não é a minha área, eu nunca trabalhei na iniciativa privada e não sou empresário, mas uma vez que a gente estabelece controles, nada é por acaso e nada também, tudo tem um custo. Exigir requisitos que não sejam compatíveis com essa produção vai aumentar só o gasto e não vai aumentar em nada o nível de segurança do comércio desses produtos. Então, lembrando aqui, isso, volto a falar, está muito bem estabelecido no Código Sanitário de Animais Terrestres. Entrar aqui no capítulo 4.12, aqui, vai mostrar claramente a segurança desse produto, lembrando, na verdade,
que uma farinha bem feita, o processo térmico e a dessecação, o pessoal só lembra do processo térmico, eu gosto de lembrar da dessecação. Atividade de água é também mecanismo de inativação de micro-organismos, seja bacteriológicos, ou, enfim, e também é uma forma de conservação. Então, nós trabalhamos com duas barreiras aí, 2 ou 3, né? Porque vocês ainda usam alguns, eu imagino que algumas fábricas usam alguns protetores para salmonela, por exemplo. Então, são produto seguro, estável e que tem esse viés de ter as barreiras tecnológicas de produção, de proteção desse produto. Enfim, ela, pensando num cenário de uma fabricação perfeita, ou com falhas pontuais, ela é um produto seguro, onde vai se inativar, sim, a gente se espera se inativar toda a parte de micro-organismos patogênicos, né? A farinha de carne e ossos, aí eu chamo a atenção de bovina, a gente só temos a questão do... Esse processamento ele não realmente responsável, ele não inativa o prion, que é o causador da encefalopatia espasiforme bovina. Mas nós temos outras barreiras também. Isso já está muito bem estabelecido na literatura, muito bem estudado, e o Brasil, aí a gente chama, até pela nossa política de prevenção da BSE, também, que já está implementada há mais de 20 anos, nós temos, inclusive, critérios superiores ao próprio estabelecido pela OIE. Nós tivemos essa opção. O Brasil tem essa opção, por enquanto, a gente pode até... Isso, obviamente, está sempre se discutindo, isso pode ser mudado, mas hoje nós temos critérios mais rígidos que o recomendado. E uma delas é a própria remoção de encéfalo, de olhos, medula espinhal, toxilas, ilho distal, que são materiais incriminados como que pode haver a presença do prion da vaca louca. Mesmo assim, nós mandamos remover de todos os animais. Um país que tem a nossa condição sanitária, nós, pela OIE, não precisaríamos fazer esse procedimento. Porém, hoje é realizado. E nós temos todas essas operações de remoção desses materiais de forma que é obrigada a ser monitorada e registrada no âmbito do matadouro frigorífico. Ou seja, já há uma qualificação dessa matéria-prima, que vai ser depois processada no âmbito da graxaria. Além disso, também isso é um critério hoje mais rígido, que a gente está discutindo, sim, mas hoje, de fato, ainda a gente estabelece a necessidade de todas as graxarias fazerem a esterilização, que a gente chama, uma esterilização que faz uma redução do potencial de infecção desse prion, né? Também não precisaríamos. Vamos rever isso, vamos rever. Saúde animal está sempre discutindo. A todo momento, barreiras são móveis. Em determinado momento, quando não se conhece bem a epidemiologia da doença, ou se tem uma situação, uma condição sanitária inferior, a gente pode estabelecer medidas mais duras. E isso, mudando a situação sanitária, mudando o conhecimento, a gente pode também remover algumas barreiras. A beleza do nosso serviço é esse, mobilidade. Isso chama-se gestão de risco. Então, ainda na nossa legislação, estabelece essa necessidade de atender esse tratamento térmico, embora a maioria dos países a gente reconheça, principalmente os que têm a nossa condição sanitária, que é a melhor registro de risco insignificante para a EB, não utilizem mais esse tratamento. Volto a falar também aqui um pouco só da gordura. A gordura da mesma forma, tem estabilidade microbiológica, o risco associado à importação é baixíssimo, e aí até não temos a questão aqui da gordura, né, uma segregação
dessa fase sólida, fase líquida, não temos aqui a questão do debate nem da BSE, enfim. E a própria utilização dela, né? Além de tudo, né? Grande parte dela, né? Se eu estou errado, me corrijam. Inclusive, não entra na alimentação animal, vai para a indústria, fabricação aí de cosméticos, biodiesel, indústria farmacêutica, enfim. Então, é também um fator aí de mitigação de risco. Não entra na cadeia alimentar. Se acaba para a saúde animal. Depois de um processamento desse, enfim, a segurança é muito grande, né? Grande parte até dos países, só fazendo um registro, até por essa situação, pela essa finalidade, nem se cobra certificado veterinário, às vezes um certificado de origem. Se vai realmente um sebo desse para biodiesel, pode ser um certificado de origem, tem total segurança. Não preciso envolver uma certificação veterinária. Eu preciso saber que aquele produto é um biodiesel e que aquilo vai ser processado na indústria. Essa é a mitigação de risco. Bom, aqui só para dar uma visão geral, se eu estou falando de certificação, se eu falo de controle em toda a cadeia, desde a produção primária à produção ao âmbito industrial, eu não posso deixar de registrar, ainda mais o Brasil, que tem esse potencial, essa pecuária pujante. Nós somos um país aí que hoje nós temos, até aumentou aqui, são 18 milhões de bovinos e bubalinos, 37 milhões de suínos, 26 milhões de ovinos e caprinos, 6 bilhões de aves de corte. Né? Aqui está um mapa só onde se concentra a nossa suinocultura. Né? Pode ver aqui que a região sul é a região de destaque, né? E aí envolve a questão do outro debate que não tem a ver aqui que nós estamos tratando, que é a destinação desses animais que falecem, que morrem por causas naturais nessas propriedades, enfim, mas isso é outro assunto, a importância desse assunto para essa região. Esse slide mostra só a concentração de bovinos e bubalinos no nosso país. Aqui muda um pouco, né? Destacamos a pecuária de corte nessa área aqui, do centro-oeste, um pouco aqui também, invadindo já a região norte do nosso país. E aqui a bacia leiteira, né? Claro que isso não é tão assim simplificado, mas a gente quer já dar uma boa visão aqui, mais ou menos, aqui a nossa bacia leiteira, e aqui onde se concentra mais a pecuária de corte. Também deixo disponibilizado para os senhores, não gosto de ficar falando de legislação, acho que a legislação claro, a gente usa toda hora a legislação, mas para quem não é da área, quem não trabalha com a fiscalização sanitária, é cansativo, mas os senhores têm que saber o que regra a atividade dos senhores. Então, eu destaquei aqui os principais marcos regulatórios, chamo a atenção, como a Kátia falou aqui, do novo RISPOA, que se trabalha com a parte industrial, tanto aqui no âmbito dos matadores frigoríficos, como também um pouco acoberta também essas graxarias, e temos uma instrução normativa aqui que rege, os senhores vocês devem conhecer de cor e salteado, que é a instrução normativa 34, que regra a questão da produção de farinhas destinadas à alimentação animal. Mas aqui o grande foco é esse. Só apresentando a nossa estrutura, eu trabalho na coordenação de trânsito e quarentena animal, vinculado ao Departamento de Saúde Animal. Nós temos a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é acoberta toda essa certificação em todas as etapas, desde a produção primária até a industrial, no âmbito nacional, e nós temos 3 departamentos, o DSA, ao qual sou vinculado, ao qual faço parte, ao DIPOA, que é a parte de inspeção sanitária e tecnológica,
também, e o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, onde se trabalha aqui mais com a fiscalização de ração, já produto final. Produto final. Obviamente, se fiscaliza, não se tem como também não se trabalhar com a parte de farinhas, uma vez que ela é matéria-prima básica, farinhas e gorduras, né, para a produção desses alimentos. Lembrando que nós somos o Serviço Veterinário Oficial, ele não é só no âmbito nacional. Nós temos o Ministério da Agricultura, onde está a Secretaria de Defesa Agropecuária, mas também temos os serviços veterinários estaduais. O Brasil tem 27 unidades federativas. Somos 27 departamentos, né, seria, ou províncias. Então, cada província, cada departamento, cada unidade federativa tem seu próprio serviço veterinário e ele trabalha em articulação com as normativas nacionais. Esse arcabouço, esse conjunto faz o serviço veterinário oficial brasileiro. E, em cima disso, nós temos aqui, né, essa questão do atendimento mais próximo ao produtor rural, ao atendimento de propriedades rurais, fica no âmbito local, obviamente, como volto a falar, em articulação com o Ministério da Agricultura. Em cada também unidade, cabe registrar, fazer um registro, o Ministério da Agricultura, em cada unidade federativa, ele tem uma representação, onde ele se faz esse acompanhamento, essa articulação e essa execução de atividades juntos com o Serviço Veterinário Estadual. Lembrando aqui são os serviços veterinários estaduais. Estamos aqui especificando cada um deles, que também vamos louvar o trabalho desses serviços. A gente só consegue ter essa certificação, essa exportação para mais de 150 países com a ação desses serviços aqui, executando as políticas públicas estabelecidas pelo MAPA, né? Quando a gente vê aqui, eu estava vendo esses dias aqui, nós estamos numa fase importante de revisão do plano de aftosa, e o Brasil, né, até 2023, a gente pretende ser livre sem vacinação, estamos trabalhando arduamente, mas para se conseguir isso, cada serviço desse tem uma atividade, um trabalho hercúleo de estar lá junto com o produtor rural e fazendo ações sanitárias, né? E imagine aqui nessa área, inclusive em áreas de difícil acesso. Então, nós temos realmente uma ação muito importante desses organismos, desses órgãos. Também aqui, só mostrando a nossa capilaridade, o número de veterinários oficiais do Ministério da Agricultura. Eu sou um veterinário federal, e também dos veterinários estaduais, e trabalhamos também com veterinários privados. Os veterinários privados dão um apoio muito grande em determinadas ações oficiais, onde a gente faz, sim, o credenciamento para controle de trânsito de animais, algumas políticas públicas de erradicação de doença, como brucelose, tuberculose, no caso de equinos, anemia infecciosa equina, enfim. Essa aglomeração de veterinários dão essa robustez ao nosso sistema de defesa agropecuária. Como eu volto a falar aqui, programa sanitário não faz sem a participação dos privados. Vocês são agentes, vocês são participantes dos programas sanitários, têm obrigações, desde o produtor até o operador do matador do frigorífico, o operador da graxaria. Então, aqui a gente voltando aqui mais para o produtor rural, tendo a obrigação de manter esse cadastro de propriedades atualizados,
de notificar doenças, de informar, de realizar os exames e vacinações obrigatórias. A gente tem a obrigação hoje, exceção de Santa Catarina, de vacinar para a febre aftosa, para todos os animais, de acordo em campanhas regulares, da mesma forma para a fêmea, de 3 a 8 meses, contra a brucelose, enfim. E aqui, realmente, demonstrando aqui a parte mais de execução dos serviços veterinários estaduais e o mapa como, na verdade, um dos protagonistas desse sistema, onde estabelece as políticas públicas, mas também nós temos, principalmente a saúde animal, o pessoal às vezes esquece isso, a gente executa também várias atividades, né? Nós não somos só auditores ou somos só temos ação de normatizar, não, nós temos algumas atividades de execução, quarentena de animais importados, isso é mapa, é uma atividade operacional executada por nós, controle de trânsito internacional de animais e de produtos. Então, temos também atividades de execução no âmbito nacional. Lembrando aqui a nossa, como eu volto a falar, vamos sempre, eu gosto sempre de fazer o link com o primeiro slide, né? A nossa condição sanitária, né? O Brasil hoje, os 27, nós estamos partindo agora, nós encaminhamos pretendemos no ano que vem o Brasil todo ser reconhecido como livre de febre aftosa, todo o seu território. A exceção de Santa Catarina, que já é livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nós temos isso, nós temos o melhor status sanitário para a EEB, que é uma doença de importância ao comércio de farinhas e carne e ossos, de ruminantes. Peste dos pequenos ruminantes do país é livre, peste equina. Também conseguimos o reconhecimento da IE como pleuropneumonia contagiosa bovina e peste bovina, a primeira doença de origem animal erradicada no mundo. O Brasil, obviamente, tem essa condição. Aqui a nossa regionalização. Isso não quer dizer que nós não tivemos a doença peste suína clássica desde 2009, não temos, porém, não basta não ter só a notificação, nós temos que seguir protocolos sanitários internacionais que demonstram, inclusive, que não há a circulação ou transmissão desse vírus. O Brasil, a peste suína clássica, que são os 14 estados, né? A região, basicamente, a região aqui, grande produtora, sul e o centro-oeste e o sudeste, né? A nossa aqui é o mapa do Brasil hoje, com o nosso reconhecimento para a febre aftosa. No Indesa, nós vamos promover já o reconhecimento nacional. Então, o serviço vai se declarar agora no período de 4 a 8, onde nós fazemos a cada 2 anos o nosso encontro, onde a gente estabelece, entrega à sociedade os produtos de execução de saúde animal e também fazemos o planejamento do próximo biênio. Então, nós vamos lá anunciar que realmente que o Brasil, nacionalmente, ele se reconhece e já submetemos esse reconhecimento à aprovação da OIE, onde esperamos, em maio próximo, também que o Brasil tenha toda essa condição chancelada internacionalmente. Só lembrando, hoje, né, 77% do nosso território é livre com ou sem vacinação para a febre aftosa. Aí está 99% do rebanho de espécies susceptíveis. O Brasil, o último caso foi em 2006. Em 2007, a Santa Catarina já tinha obtido o reconhecimento de livre sem vacinação. Aqui só um resumo, peste suína clássica, já falamos. Chamando aqui um pouco das ações aqui da nossa coordenação, né, a importância de controle de trânsito animal é uma ferramenta importantíssima para a prevenção, controle das doenças, principalmente doenças
onde há uma diferença de status sanitário entre regiões. Todo o trânsito animal hoje do Brasil, a gente depende basicamente de duas situações. O produtor ele tem que ter o cadastro no serviço veterinário local, ele tem que ter, na verdade, a informação desses animais que estão naquela propriedade, e em cima da demonstração que esses animais, que esse produtor ele está em conformidade com a legislação sanitária, com as exigências, o Serviço Veterinário Oficial ele autoriza essa movimentação animal. Então, o que eu falo, na verdade, aqui nós temos esse documento, todo o trânsito animal ele é amparado pela a exceção de cães e gatos, mas todo animal todos os animais ele tem que estar amparado pela guia de trânsito animal, onde está submetida à fiscalização sanitária. E esse documento, eu falo, ele é mais importante que o atestado veterinário. Ele é mais importante. O atestado veterinário, você pega o animal, você faz o exame clínico, pode-se fazer um estabelecimento de alguns exames, mas você vai dar a chancela daquele animal naquela condição, naquele momento que você examinou. Ele não te assegura, por exemplo, um período de incubação. Já a questão da GTA mostra a conformidade zoossanitária daquele produtor. Ou seja, aquele produtor ele está vacinando para a febre aftosa. Aquele produtor ele atende a campanha de brucelose para bovinos, para fêmeas de bovinos. Ou seja, está em conformidade, né? Ele está com as regras sanitárias. Então, é uma ação mais profiláctica. Kátia, me dá um pouquinho mais de 5 minutos, tá? Eu vou passar rápido. Então. Aqui o GTA, mostrando aqui as diferentes situações do nosso país. Os nossos postos fixos aqui de controle de trânsito animal. Mostrando que a gente realmente tem essa possibilidade de fazer as abordagens, e dizendo que isso é um posto fixo. Na verdade, o posto fixo ele tem uma função mais importante ainda, que é dar o suporte operacional, onde você pode estacionar um veículo e dali o serviço veterinário fazer a fiscalização volante. Lembrando aqui hoje os nossos programas, nós temos o programa PENEFA, que está em revisão, avançando, o programa de brucelose e tuberculose, também fizemos uma revisão recente. A última legislação foi atualizada ano passado, Instrução Normativa 10, o Programa de Prevenção e Vigilância para EB, Sanidade de Aves, Caprinos e Ovíparos. Aqui faltou também a gente inserir... Eu gosto de puxar brasa para os animais terrestres, né? O trabalho na nossa coordenação também engloba pescado, mas a minha formação é os animais terrestres, então a gente se sente mais à vontade falando, mas também temos essa preocupação. O Brasil está produzindo muito pescado, muito. A gente cresceu muito na questão de criação de tilápias, e aí o outro segmento que eu tenho certeza que a Abra já está se articulando e trabalhando, e é um produto também, pelo pouco que eu conheço, muito almejado, né? A questão de farinha de pescado. Aqui chama atenção também do nosso sistema de vigilância, ele é ativo, ele busca a doença, ou seja, se tiver, a gente busca na inspeção em matadouros, na fiscalização de aglomeração de animais em feiras, na fiscalização de trânsito, nos inquéritos, e também ele é um sistema onde conta com a participação da comunidade de informar as suspeitas, né, os sinais clínicos de doenças, onde o serviço veterinário, uma vez, se puxa o gatilho do serviço veterinário para fazer o atendimento local. Um fluxo aqui de informações. Toda essa situação sanitária, como eu volto a falar, nós somos membros fundadores da OIE, atendemos as regras internacionais e damos transparência total aos nossos parceiros, aos serviços veterinários,
por meio de várias ferramentas. Essa aqui é a mais conhecida, é a ferramenta WORRIS, que é um sistema da OIE, onde fazemos as atualizações dos status sanitários do Brasil e das ocorrências de doença. Também, só chamando a atenção, nós temos uma rede de laboratórios oficiais, que ela tem laboratórios privados, credenciados pelo MAPA, e laboratórios do MAPA. Do MAPA, só chamando, nós temos seis laboratórios. Esse laboratório aqui de Pedro Leopoldo, ele é referência para a OIE. O Panfitosa trabalha nessa unidade, e aí o enfoque é o diagnóstico para febre aftosa, ele é referência mundial. Então, nós damos apoio a toda a região aqui, toda a região. Colômbia também trabalha conosco para diagnóstico. E em São Paulo, há 2 anos, nós fomos também, o Lanago Campinas, reconhecido como de referência para a influenza aviária. Bom, e terminando, lembrando, como já falei, só sintetizando o que os senhores já fazem, né? Essa certificação, e aí o enfoque na graxaria, voltada aqui, ela realmente ela dá toda essa segurança por meio quê? Das verificações e utilização de matéria-prima rastreada, que ela é coletada em frigoríficos, açougues, casas de carne, mas são resíduos ou matéria-prima, né, no caso do segmento da graxaria, que advém e está modelado para vir de inspeção oficial. Essa matéria-prima ela tem que ter essa rastreabilidade, e todo o estabelecimento tem que atender o fluxo sanitário, desde o desenho dos equipamentos que permitam a perfeita higienização apropriada desses equipamentos, como também o fluxo sanitário, evitando o quê? Qual é o inimigo da graxaria? Eu sempre falei, é a água, né? A água é o inimigo da graxaria. O processo busca fazer cozimento e fazer a dessecação, tirar a água, né? Transformar ela em pó e dar estabilidade. E mais a microbiológica, e dar, além da higiene dos funcionários, onde tem que se trabalhar também, evitar o cruzamento, né? Não vai se trabalhar com um funcionário da área crua numa área já de embalagem. O controle de pragas e roedores, enfim, todo esse processamento térmico, que assim, realmente uma etapa importante, tem que estar registro auditável. Hoje, a maior parte das firmas, imagino não, tem convicção, tem registros auditáveis, todas elas têm, porque são obrigadas, mas também já estão automatizando isso. Até porque nós somos muito mais baratos, hoje a tecnologia é bem mais rentável do que você ter funcionários fazendo registros manuais, né? Até a rotulagem de produtos e também o monitoramento laboratorial, né? Eu não conheço nenhuma graxaria que não faça esse monitoramento, até tanto pelas exigências do Ministério, como também pelo atendimento a especificações de produtos, né? Uma exigência do cliente. Essa é a função aqui no modelo de inspeção. Como a Kátia falou, as graxarias, todas as graxarias, elas têm registro no Serviço de Inspeção Federal, é um setor do MAPA, do Ministério da Agricultura, isso é federal, e são obrigados, na verdade, a verificar todos os procedimentos de autocontrole dos estabelecimentos, não só por uma inspeção in loco, uma inspeção visual, como também por verificações de registro. E também, além de verificar o atendimento da aplicação dos preceitos no RASAP, né? Havendo uma falha, a empresa tem que ter essa capacidade de monitorar, corrigir e prevenir a recorrência dessas não conformidades. Desculpa, isso tudo, chancela isso aqui, a nossa certificação. Peço desculpa de ter extrapolado um pouco, mas eu gosto muito do assunto. A gente trabalha com isso o dia inteiro, e ter a oportunidade de estar com vocês e mostrar todo esse trabalho é uma satisfação muito grande. E acho que a gente faz um bom trabalho, um trabalho muito sério.
que dá segurança tanto ao nosso consumidor como também aos países importadores. Praticamente não precisa nem de microfone, né? Que a sala tem uma boa acústica. Nós agradecemos a participação, então, do representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Padovani. Muito obrigado pela sua participação. Estou aberto a perguntas, não sei se você está aberto. Se alguém tiver alguma dúvida. E uma coisa é não ter pergunta. Vou ficar frustrado se eu não responder nada. Bom, Rodrigo, obrigado novamente. Sempre uma oportunidade a gente, como tivemos na Colômbia, não só ter a oportunidade de aprender e nos atualizar, como, acima de tudo, evidenciar que é fundamental para nós que produzimos ter essa parceria com o serviço público e o serviço de inspeção, porque isso agrega valor ao que nós fazemos. Eu estou 100% de acordo com a sua ênfase na importância da certificação, porque, no final das contas, hoje em dia, para a gente vender os nossos produtos, alguns destinos exigem uma certificação independente, mas cada vez mais destinos, ou seja, países e clientes, aceitam tranquilamente a certificação do Ministério da Agricultura. Eu acho que isso agrega valor, claro, como a gente já comentou também, nos dá trabalho, mas isso nos diferencia em relação a outros países. Então, quando nós vamos vender os nossos produtos para o mundo, nós temos um produto certificado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal, e eu queria realmente ressaltar e agradecer tudo que você trouxe aí para a gente. Muito obrigado por tudo. Uma pergunta? Vamos à Colômbia de novo. Qualquer coisa a gente explicamos de novo lá, com o prazer. Nós temos uma relação muito estreita com o ICA. São veterinários de saúde de grande referência para nós. E vamos buscar se a gente consegue estender o acordo que nós já temos, né, para farinha de aves, mas nós estamos buscando farinha de ruminantes, suínos, acho que tem mercado, isso vocês vão, pelo que eu tive de feedback. E o papel do Serviço Veterinário Oficial é promover o comércio seguro, né? Nós temos que ser facilitadores, obviamente, com segurança. E estamos buscando isso. Vamos tentar ver se a gente avança o mais rápido possível.